Elisa estava de mau humor hoje. Seu sedã amarelo percorria a estrada, balançando de um lado para o outro ao ritmo da estrada irregular, como um barco em pequenas ondas. A voz de sua filha de 7 anos a tirou de seu devaneio melancólico. Tatiane, sentada na sua cadeirinha especial, perguntou: Mamãe, vamos trabalhar muito hoje? Estou ficando com fome. Elisa respondeu: Vamos completar mais um pedido e depois faremos uma pausa para um lanche. Você consegue esperar, querido? Claro que sim. O que teremos para o almoço hoje? Sanduíches ou panquecas? Perguntou Tatiane, piscando misteriosamente para a mãe. Elisa respondeu: Não vou contar. Será uma surpresa? Tenho certeza de que você vai adorar. O rosto de Tatiane se iluminou com um doce sorriso, típico de todas as crianças, aquecendo o coração de Elisa. E daí se eu perdi meu caso de divórcio hoje? Deixe meu marido afogar-se em sua riqueza, nós não precisamos dela, pensou ela. Como se concordasse com seus próprios pensamentos, Elisa sorriu para o seu reflexo no espelho retrovisor e atendeu a chamada do despachante. 2 passageiros, um homem e uma mulher, esperando na entrada da estação de ônibus. Já informei a eles o número do seu carro, disse o despachante com uma voz bem treinada. Ok, obrigada. Estou perto, respondeu ela, trocando de marcha. Olhando para Tatiane, Elisa notou que sua filha estava cochilando. Ela está exausta, mas só temos mais uma corrida antes de podermos fazer uma pausa, tranquilizou-se. Elisa não gostava de levar sua filha ao trabalho, mas não tinha mais ninguém para cuidar dela. Ela não podia pagar uma babá ainda. Quanto a sua mãe, ela morava no vilarejo e trabalhava em uma fazenda local de sol a sol, cuidando de seu filho mais novo, que usava uma cadeira de rodas. O irmão de Elisa costumava ser motorista de trator, mas após um acidente, ficou paralisado. Sua esposa deixou, e a única família que restou para ajudar eram Elisa e sua mãe, então não havia como deixar uma criança animada como Tatiane, que sempre precisava de supervisão. Elisa avistou os passageiros mencionados pelo despachante imediatamente. Eles estavam lá, segurando pequenas bolsas de viagem. O casal parecia estar na casa dos 30 anos, provavelmente uma família, pensou Elisa com um toque de inveja. O casal a cumprimentou educadamente e se acomodou confortavelmente atrás dela, fechando a porta suavemente sem bater, o que agradou Elisa. Eles eram clientes respeitáveis que cuidavam do carro dela e não batiam as portas desnecessariamente. Ao ver a criança dormindo no banco da frente, os estranhos falaram em sussurros. Você poderia nos levar ao hotel mais barato da área? Perguntou o homem em voz baixa. Elisa acenou com a cabeça, compreendendo. Claro, há um hotel chamado Imperial. Eles fornecem um bom serviço e os preços são razoáveis. Eu fiquei lá com minha filha por um tempo. Estamos muito gratos, respondeu o passageiro. O silêncio encheu o carro. Com mais de 1 ano em sua profissão, Elisa aprendeu a se adaptar aos seus clientes. Se um passageiro falador subisse a bordo, ela tinha uma série de histórias prontas, engraçadas ou tristes, longas ou curtas. Se o passageiro preferisse silêncio, ela permanecia quieta, aproveitando o zumbido constante do motor ou a música suave. Nesta ocasião, decidiu não ligar o rádio, permitindo que Tatiane dormisse um pouco mais, na esperança de que acordasse rejuvenescida. Enquanto Elisa dirigia, os passageiros começaram a sussurrar atrás dela. Acostumada há muito tempo com isso, geralmente deixava as conversas das pessoas passarem por ela, no entanto, desta vez foi diferente. Eles mencionaram o sobrenome do ex-marido dela. O primeiro a falar foi um homem. Dan, está tudo pronto? Júnior tem certeza de que vai nos contratar? A mulher hesitou antes de responder. Sim, não se preocupe. Pensei em tudo. Vou conseguir um emprego no escritório dele como faxineira e você pode observá-lo. Desta vez Júnior não escapará. Aposto que ele não consegue lidar com um golpe desses. Elisa freou de surpresa, fazendo seu carro amarelo parar bruscamente. A parada repentina agitou os passageiros e Elisa demorou um momento para respirar. Uau,
ela tem reflexos rápidos. Ainda bem que não havia ninguém atrás de nós, poderíamos ter nos metido em problemas. A filha de Elisa, Tatiane, permaneceu ali à situação, dormindo profundamente na sua cadeirinha. Algo errado? Por que paramos? Perguntou o homem. Elisa rapidamente recobrou a compostura e respondeu, nada de preocupante, está tudo bem. Havia um buraco à frente, então parei para evitá-lo. O passageiro balançou a cabeça, aparentando dúvida, mas não comentou mais nada. No restante do caminho, Elisa não conseguia pensar em outra coisa além da conversa entre esses dois passageiros estranhos. Inicialmente, ela até pensou que eles estavam falando sobre outro Júnior, mas quando a mulher mencionou o nome do marido de Elisa, tudo fez sentido. Elisa não sabia o que fazer com essa nova informação. Ela rapidamente deduziu que algo sinistro estava sendo planejado contra seu ex-marido. Mas o que ela poderia fazer? Avisar pessoalmente o homem que havia abandonado junto com a filha, deixando-as praticamente sem nada? Ou ignorar sua consciência e aceitar a situação como estava? Ela não tinha resposta para essa pergunta. Logo o hotel apareceu à vista e os passageiros se prepararam para pagar a tarifa. A mulher pegou sua carteira de aparência antiga e entregou a Elisa algumas notas, um pouco mais do que o valor a ser pago. Aqui, fique com o troco, compre algo para sua pequena, ela é adorável. Elisa sorriu timidamente, agradecendo ao cliente pela gorjeta. Embora fosse uma pequena quantia, isso lhe deu satisfação. Após um rápido olhar para os estranhos, ela ligou o motor e dirigiu-se ao local habitual na margem do rio, onde ela e Tatiane frequentemente faziam um lanche. Contra a vontade da mulher, seus pensamentos continuavam voltando para Júnior, que havia ganhado o processo de divórcio. Não se tratava de pensão alimentícia ou negócios, ela não precisava deles. O que realmente irritava era a casa que eles tinham comprado juntos, e a mãe de Elisa também tinha investido dinheiro. Ela tinha economizado por anos para dar isso à filha no casamento e lhe dar um começo sólido. A mulher, tendo experimentado dificuldades na vida, queria dar o melhor que pudesse para sua filha. Não era uma fortuna, claro, mas era uma quantia substancial de dinheiro. No entanto, Júnior via as coisas de maneira diferente. Durante o divórcio, ele convenientemente fingiu esquecer que a casa foi comprada com fundos conjuntos. Ele obteve ajuda, organizou documentos falsos, e de repente, ele era o dono da casa. Elisa foi pega de surpresa. Não só Júnior se recusava a pagar pensão alimentícia, como também havia tomado a casa deles. Para piorar a situação, o advogado de Júnior apresentou ao tribunal um teste de DNA para contestar a paternidade de Júnior sobre a filha deles, Tatiane. Espera, que teste? Quando você teve tempo para fazer isso? O que diabos está acontecendo? Não é necessário o consentimento da mãe em tais casos, exclamou Elisa. Em resposta, o juiz pediu silêncio e começou a estudar os documentos. Estava claro para Elisa que o teste era falso, afinal, Tatiane só podia ter um pai, Júnior, e mais ninguém. Infelizmente, o advogado de Júnior havia falsificado habilmente o documento. Eles contavam com a surpresa de Elisa e sua falta de conhecimento legal. Ela pensava que o julgamento era pelo divórcio e pela pensão alimentícia, mas acabou perdendo não só a casa, mas também os pagamentos para sua filha. Para Júnior, isso foi um momento de triunfo pessoal. Ele beijou sua amante na frente de Elisa, sorrindo maliciosamente. Ele desfilava como um pavão, tudo o que faltava eram as penas e a cauda luxuosa. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Elisa. A traição de seu marido o feriu profundamente. Como você pode fazer isso? Você está privando sua esposa e filha de uma casa. Como pode se olhar no espelho depois de um ato desses? Vergonhoso. Júnior apenas sorriu. Ah, poupe-me da culpa, Elisa. Já passamos por isso. É insuportável viver com você. Não há emoção, nenhuma imaginação, apenas tédio constante. Mas com a Beatriz é diferente. Ela faz meu sangue ferver. Ela é o que uma mulher de verdade deve ser,
ao contrário de você, uma simplória provinciana. Nesse momento, Elisa teve um forte desejo de dar um tapa em Júnior, mas resistiu. Havia pessoas ao redor e o que isso mudaria? Elisa tentou afastar os pensamentos intrusivos. Ela esfregou os olhos e focou sua atenção na estrada. Ela gostava do zumbido rítmico do motor e da sensação de unidade com o carro ao dirigir. Elisa aprendeu a dirigir na escola secundária quando seu avô deixou assumir o volante de seu velho carro. Claro, o homem estava sempre por perto, monitorando cada movimento da neta. Embora seu avô não estivesse mais vivo, ela valorizava as habilidades que ele lhe ensinou. Ela aprendeu não só a dirigir habilmente, mas também a identificar problemas no motor pelo som. E mesmo agora, Elisa sentia que algo estava obviamente errado com o carro. Nada crítico, mas seria útil visitar a oficina após seu turno. Nesse momento, Tatiane, que estava aninhada no assento infantil, acordou e cumprimentou a mãe com um sorriso. Mamãe, já terminamos? Podemos fazer uma pausa. Elisa retribuiu o sorriso. Absolutamente, faremos uma pausa. Vamos parar na margem do rio, perto da praia, e almoçar. Finalmente, estou faminta. Tomei café da manhã esta manhã, mas já estou com fome de novo. Acariciando o ombro da filha, Elisa respondeu, bem, você está crescendo. Meninas crescem mais rápido que meninos, então seu corpo precisa de combustível. Espere até ver o que eu trouxe para você no almoço. Elisa havia preparado não apenas panquecas, mas também sanduíches, uma combinação dos alimentos favoritos de Tatiane. As panquecas eram especiais, recheadas com queijo e temperadas com passas. Enquanto Tatiane saboreava seu almoço, ela admirava o rio. As pessoas estavam nadando, tomando sol e pescando nos juncos um pouco mais adiante. Elisa, no entanto, não estava apreciando a vista do rio. Estava longe em seus pensamentos e ainda não conseguia decidir o que fazer com as informações que havia ouvido. Naturalmente, ir à polícia com tal informação era uma ideia tola. O que vou dizer à pessoa de plantão? Que eu vi alguém aceitando um trabalho de limpeza na empresa do meu ex-marido e que alguém estaria observando de longe. Isso é absurdo. Elisa hesitou momentaneamente e decidiu compartilhar essas informações com sua amiga de confiança, Paloma, que era conhecida por encontrar as soluções certas em situações desafiadoras. No entanto, Paloma podia ser obstinada às vezes, mantendo sua postura teimosamente. Durante a última conversa, ela insistiu veementemente que Elisa deveria entrar com um segundo processo e realizar um teste de DNA independente para confirmar a relação entre Júnior e Tatiane. Elisa disse desanimada, por que eu deveria fazer isso, Paloma? Você entende, eu não quero vê-lo ou estar perto dele. Eu também não preciso do dinheiro dele. Você acha que isso me trará felicidade? Eu vivi com ele por todos esses anos. Durante anos, Elisa suportou a solidão enquanto Júnior viajava constantemente a negócios, chegando tarde em casa e inventando desculpas. Paloma concordou. Está claro como o dia que os homens, especialmente aqueles bem-sucedidos, podem ser assim. Assim que alcançam algo, tornam-se arrogantes e imprudentes. É como se um computador começasse a calcular em seus corações, vendo todas as mulheres atraentes da cidade como potenciais amantes com preços estampados em seus vestidos. Elisa sorriu ironicamente, pois entendia a opinião de Paloma há muito tempo. Assim como Elisa, Paloma tinha passado por um divórcio doloroso. No entanto, seu marido era pobre e a deixou por uma amante rica. Depois disso, ele expressou arrependimento e tentou voltar, mas Paloma não conseguiu perdoar sua traição e o afastou. Depois que sua filha terminou o almoço, Elisa ligou para seu despachante para informá-lo que não aceitaria pedidos naquele dia. O homem, que era um ex-taxista agora preso a uma cadeira de rodas após um acidente, entendeu sua situação. Todos sabiam que Elisa raramente terminava seu dia mais cedo, a menos que houvesse uma boa razão. Quando Elisa começou a trabalhar na empresa de táxi, foi recebida com zombaria.
O proprietário da empresa nunca havia lidado com uma motorista mulher antes e decidiu testá-la, atribuindo-lhe o carro mais antigo da frota. Como esperado, o carro era difícil de dirigir devido a constantes falhas. Por isso, Elisa passava a maior parte do tempo nas oficinas, coberta de óleo e diesel, ajudando os mecânicos a consertar o veículo. Para sua própria surpresa, a jovem motorista nunca reclamou de suas circunstâncias, aceitando que estava disponível para ela, especialmente porque não tinha carro. Desconhecido para ela, Elisa gradualmente expandiu suas habilidades de reparo e logo começou a consertar pequenas falhas por conta própria. Eventualmente, seu velho carro começou a gerar uma renda respeitável devido às suas mínimas avarias. Seu sucesso frequentemente despertava inveja entre os outros motoristas de táxi, que não entendiam os segredos de seu êxito: trabalho árduo, diligência e resistência notável. Notavelmente, ao contrário da maioria das motoristas mulheres, Elisa não tinha medo de aceitar passageiros homens. Por segurança, ela mantinha um spray de pimenta consigo. Felizmente, nunca encontrou nenhum criminoso. Homens bêbados frequentemente se comportavam de maneira ousada e declaravam seu afeto por Elisa, mas nunca passava disso. Ela respondia com um sorriso, mantendo sua postura educada e nunca agravava a situação. Apesar de serem diferentes gorjetas, ela frequentemente as recebia. Infelizmente, uma parte significativa desses fundos ia para o aluguel de sua casa, pois ela e sua filha foram deixadas sem teto por seu ex-parceiro, Júnior. Sua senhoria era uma mulher excêntrica com quem Elisa nunca se sentiu à vontade. De vez em quando, ela fazia exigências e tentava aumentar o preço do aluguel para lucrar à custa da jovem motorista de táxi, mas a mulher nem percebia que os ganhos de Elisa não eram tão grandes quanto ela pensava. Afinal, a mulher solteira e divorciada tinha uma filha crescendo e Elisa também sonhava em comprar seu próprio carro e começar um serviço de táxi privado para não dar a maior parte de seu dinheiro para a empresa. Os motoristas de táxi homens riam de sua ambição. Você está errado em sonhar em se tornar uma motorista de táxi particular, Elisa. Seu carro só vai se arruinar e não será de nenhuma utilidade. Claro, agora você está compartilhando parte de sua renda pelo carro fornecido, mas quaisquer custos potenciais serão cobertos pela empresa. É muito mais complicado quando você é autônoma. Mas Elisa ansiava por liberdade e um horário mais flexível do que o atual. Depois que sua filha Tatiane terminou de comer, Elisa lhe entregou um pacote de lenços umedecidos para limpar as mãos. Mamãe, para onde vamos agora? De volta ao trabalho? Perguntou Tatiane. Você adivinhou errado, respondeu Elisa com um sorriso misterioso. Vamos visitar a tia Paloma, ela está nos esperando. Você pode brincar com Tommy no console de jogos ou jogar bola no quintal enquanto conversamos. Os olhos de Tatiane brilharam de alegria. Uau, você fez meu dia. Não só preparou um almoço delicioso, mas também vamos visitar a tia Paloma. Ela sempre tem doces tão gostosos. Elisa sorriu, ligeiramente triste, pegando-se no pensamento de que sua filha obviamente não estava recebendo doces suficientes porque elas tinham que economizar dinheiro constantemente. 10 minutos depois, mãe e filha estavam lá. Paloma já as esperava, tendo colocado guloseimas na mesa e servindo uma xícara de chá perfumado com bergamota. Apenas Tatiane não tocou no chá, pois correu imediatamente para brincar com o filho de Paloma, Tommy, que tinha mais do que brinquedos suficientes. Portanto, a menina, acostumada a condições espartanas, estava pronta para brincar de carrinhos e soldados e até atirar com uma arma de brinquedo. Bem, me diga, Elisa, o que te traz aqui? Perguntou Paloma, semicerrando um olho. Duvido que você tenha saído do trabalho mais cedo só para me ver. Elisa corou, envergonhada. Paloma sempre foi perspicaz e Elisa nunca conseguiu esconder nada dela. O que posso dizer, Paloma? Eu nem sei por onde começar. Paloma franziu a testa. Ela nunca tinha visto sua amiga assim antes. Tomando um gole de seu chá amargo, Paloma decidiu deixar sua amiga revelar tudo a seu tempo. Felizmente, Elisa não a manteve em suspense por muito tempo e rapidamente foi direto ao ponto. Enquanto o via,
Paloma balançava a cabeça em descrença. Quando Elisa terminou sua história, Paloma apoiou o queixo na mão e perguntou, então, qual é o seu próximo passo? Você não está planejando avisar seu ex sobre o perigo, está? Honestamente, duvido que eles estejam planejando machucá-lo fisicamente. Pode ser apenas um roubo planejado, mas pegar um peixe escorregadio como seu Júnior não será fácil, então o sucesso dessa dupla está longe de ser garantido. Elisa suspirou tristemente. Não tenho certeza se devo avisar ou não, Paloma. Estou me sentindo inquieta. E se essas pessoas estão planejando crimes sérios, e ao ficar quieta, estou indiretamente ajudando-as? Paloma gesticulou em protesto. Você é tão divertida, minha amiga. Está em um debate profundo. Seu marido te deixou e Tatiane sem casa ou dinheiro e te humilhou na frente de toda a cidade, e você está pensando se deve ficar em silêncio? Onde está seu orgulho? Imagine ele rindo de como te enganou. Elisa balançou a cabeça incerta. Ainda assim, algo a impedia de se vingar de seu ex-marido? Sabe, Paloma, ainda não decidi, mas estou pensando em contar a verdade para ele deixar que ele decida o que fazer. Talvez eu esteja equivocada, mas acredito que estou fazendo certo. Caso contrário, perderei minha paz. Meu coração já está em tumulto. E se algo acontecer com Júnior? Não, isso não é para mim. Prefiro avisá-lo de qualquer perigo iminente. Ele é inteligente o suficiente para decidir o que fazer. Paloma murmurou, desapontada. Sim, minha amiga, você é realmente firme. Você é ética demais, honesta demais. Sabe, na vida você não precisa sempre agir conforme sua consciência. Às vezes, pode até precisar enganar, caso contrário será devorada por tubarões insaciáveis, e você é tão indefesa quanto uma criança. Você perdeu a pensão alimentícia de sua filha devido a documentos falsos. Por que não faz um novo teste de DNA? Eu te disse para contratar um advogado e você foi sozinha. Agora veja o resultado. Elisa foi magoada pelas palavras de sua amiga. Afinal, ela não podia mudar a forma como foi educada. Sua avó e mãe ambas ganharam a vida honestamente, e a mulher acreditava que mentiras e enganos sempre seriam revelados, não importa o quão complexa fosse a decepção. Depois de um tempo, Elisa se despediu de Paloma e foi embora. Percebendo o estado de espírito de sua mãe, Tatiane a seguiu. Silenciosamente, enquanto isso, no escritório de Júnior, uma cena diferente estava se desenrolando. Ao ver a figura da nova faxineira, ele comentou significativamente, com um currículo assim, acho que vamos trabalhar bem juntos. Mas devo avisar que não tolero ausências, licenças maternidade ou qualquer outra bobagem. O trabalho é árduo, mas não requer reflexão, e você será paga pontualmente. Você tem direito a umas férias por ano e, se trabalharmos bem juntos, 13º salário. Então leve este emprego a sério, pois sabemos que nada pode ser escondido das mulheres, especialmente quando elas trabalham em contato próximo. Portanto, é natural que a roupa elegante de Daniela e sua manicure impecável não passassem despercebidas. Ela parece mais uma modelo. Veja como ela anda, como se estivesse na passarela, sussurrou um colega. Júnior foi imediatamente atraído pela beleza e estilo de Daniela. Ao conhecê-la, ele esqueceu de sua amante Beatriz, com quem havia deixado sua esposa e causado um escândalo envolvendo sua casa e propriedade. Beatriz não estava no escritório na época, o que permitiu que Daniela encantasse Júnior facilmente. Ela sentou-se na beirada da cadeira e olhou para o diretor com olhos tão cativantes que ele facilmente poderia se perder neles. Daniela piscou os olhos de forma brincalhona, causando um alvoroço no coração do empresário. Ela perguntou, você acha que há oportunidades de crescimento na carreira aqui? Você sabe, de faxineira para uma posição mais alta? Não quero dizer de imediato, talvez em um mês ou algo assim, disse ela e delicadamente passou a língua nos lábios. O som de sua voz fez Júnior suar involuntariamente. Ele estendeu a mão para ajustar a gravata e aproveitar o ar fresco do ar-condicionado.
Normalmente, não oferecemos essa oportunidade para as faxineiras, mas posso fazer ajuste se precisar. Preciso do seu compromisso total, porém. Acredito que você entende o que quero dizer, não é? Respondeu Júnior, com a voz cheia de excitação. Sempre que falava com Daniela, ele se sentia como um adolescente no primeiro encontro com uma mulher experiente. Daniela o encarava, seus olhos tão azuis quanto lagos sob um céu claro. Obrigada pela sua ajuda, Sr. Júnior. Vou considerar suas sugestões e espero não desapontá-lo, disse Daniela com uma voz calma, saindo do escritório com passos elegantes. O coração de Júnior batia como um peixe fora d'água. Naquele momento, ele estava pronto para deixar Beatriz por causa dessa beleza que, por algum motivo, havia aceitado um emprego em seu escritório. Será que isso era um plano calculado ou uma providência divina? Júnior não sabia, nem sabia que apenas algumas horas atrás, essa mulher, disfarçada totalmente diferente, estava andando junto com sua ex-mulher, Elisa, e não era nada especial. Agora, o homem estava cativo dessa beleza fatal e só conseguia pensar nela. Deve-se dizer que a nova faxineira fazia seu trabalho perfeitamente. Ela conseguia não só flertar com o chefe, mas também lavar o chão, limpar os vidros e os degraus da entrada. Surpreendentemente, o pessoal do escritório não conseguia entender por que eram tão atraídos por ela. Embora não fosse tradicionalmente bonita e tivesse pequenos defeitos como todos os outros, seus grandes olhos azuis tinham um efeito hipnotizante. Quando ela olhava para alguém, eles esqueciam o assunto da conversa e se tornavam seu público cativo. Era como uma cena de caça onde um predador gracioso hipnotiza um coelho rápido com seus olhos frios e sem vida. Passou-se uma semana e não houve um dia sem que Elisa sentisse a necessidade de avisar Júnior. Era como se um anjo e um demônio estivessem batalhando em seu coração. Ela queria avisar Júnior. Por outro lado, ela não sabia exatamente sobre o que estavam falando no carro, pois Elisa perdeu o sono e a paz. Foi então que finalmente decidiu ligar para o ex-marido e relatar tudo honestamente. Após a primeira ligação não ser atendida, ela engoliu o orgulho e discou novamente. Foi quando ouviu a voz irritada de Júnior. Olá. O que você quer? Já resolvemos tudo? Não tenho dinheiro, nem peça, e não vou cuidar do filho de outra pessoa. Pegando Elisa de surpresa, ela respondeu, não tem nada a ver com a criança. Para sua informação, Tatiane é sua filha e você sabe disso. Não faça cena. Você acha que estou te incomodando? Não preciso de você. Estou ligando sobre algo completamente diferente. Júnior sorriu. Bem, vá em frente. Qual é o outro motivo? Procurando um emprego comigo? Você está atrasada. Acabei de contratar uma nova faxineira. Você poderia ser uma zeladora, mas não é agradável. Eu não recomendaria. É melhor continuar dirigindo seu carro. Elisa fez um grande esforço para se recompor e finalmente chegar ao ponto de sua pergunta. Escute, Júnior. Isso pode soar estranho, mas você está em sério perigo. Uma mulher está prestes a começar a trabalhar no seu escritório e ela não tem boas intenções. Ela também tem um cúmplice. Não sei quem ele é ou o que está planejando, mas você deve estar vigilante. Júnior zombou. Você está com ciúmes? Deve ter me visto com a nova faxineira. Sim, essa beleza certamente vai ofuscar Beatriz. Em breve farei dela uma. Elisa sentiu um súbito calor e suor frio surgiu em sua testa. Uma beleza? Ela é apenas uma mulher andando no banco de trás do meu carro com um homem. O que você está dizendo? Parece que estamos falando línguas diferentes. Júnior fez uma pausa antes de responder. Olha, se é só isso, então vamos dizer adeus e não fique me vigiando. Quem eu vejo, seja faxineiras ou outras, é problema meu. Você deveria seguir em frente, encontrar um motorista, um caminhoneiro ou quem quer que seja e ser feliz. É isso, tchau. Antes que Elisa pudesse responder, Júnior encerrou a ligação abruptamente. Lágrimas rolaram lentamente pela sua bochecha. Que tolo você é, Júnior. Tudo bem, é minha escolha te avisar. O resto é com você.
Faça o que quiser, só não me envolva nos seus problemas. Surpreendentemente, a conversa com a ex-esposa não incomodou Júnior. Como empresário, ele raramente confiava em alguém, especialmente naqueles que havia prejudicado. Além disso, Júnior atribuiu a reação de Liz ao ciúme feminino típico, que pode se manifestar das formas mais inesperadas. Enquanto isso, Daniela estava progredindo constantemente em sua carreira. Em apenas 2 semanas, ela passou de faxineira para estagiária de vendas. Muitos funcionários supuseram que sua promoção se devia a um relacionamento próximo com o chefe. No entanto, a verdade estava longe disso. Se soubessem como Daniela alcançou seu sucesso, descartariam como um conto de fadas digno de romances sensacionalistas. Ao contrário das fofocas do escritório, o avanço de Daniela não se devia a relacionamentos amorosos, mas a um talento único que ela herdou. Sua principal ferramenta eram seus olhos, com os quais ela podia ler as pessoas como um raio-x. Seu olhar era tão penetrante que poucos podiam resistir. Tipicamente, as pessoas cediam a ela. A determinação e o carisma inegável de Daniela nunca foram usados para induzir alguém a cometer atos ilegais, e, de qualquer modo, o impacto de seu olhar não era tão forte a ponto de manipular pessoas como marionetes, mas sim torná-las mais complacentes ou doces era fácil. Compreendendo o potencial de seu talento, Daniela o usava com moderação e apenas por motivos justos. Seu parceiro Douglas concordava com sua abordagem, no entanto, ele não possuía tal talento e tinha que confiar em suas próprias habilidades. Enquanto Daniela se destacava no escritório, Douglas se disfarçava como um mendigo de rua e passava tempo próximo ao escritório da empresa, observando o que estava acontecendo e fazendo anotações discretas em seu pequeno caderno de bolso. Claro, ninguém prestava atenção nele, já que todos consideravam os mendigos de rua como marginalizados e não queriam perder tempo olhando para eles, o que era uma vantagem para Douglas. Logo ele anotou as placas do carro de Júnior, estudou sua rotina diária e também descobriu onde ele morava. De fato, em parceria com Daniela, ele atuava como um detetive, estudando o comportamento do alvo de vigilância, perseguindo um objetivo pessoal desconhecido por todos. Enquanto isso, Júnior finalmente perdeu a paz, o que não passou despercebido por sua namorada oficial. Beatriz não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que seu pretendente de repente parou de lhe dar presentes e de convidá-la para o cinema ou restaurantes? Se antes Júnior lhe dava um anel de diamante todos os meses ou algo similar, agora ela só podia contar com um buquê de flores murchas que o entregador trazia do serviço de entrega. Decidida a descobrir o que estava acontecendo, Beatriz fez perguntas no escritório e quase imediatamente soube sobre a nova funcionária que havia conquistado todos que tiveram o azar de encontrá-la. Certo, vamos ver quão bonita você é e o que você está planejando? Você realmente acha que vai conseguir um papai rico para você? Você vai se arrepender, porque ele é meu. Beatriz sorriu ironicamente enquanto se preparava para ir ao escritório. Ela nunca tinha visto Daniela antes e não tinha ideia de com quem estava lidando. No entanto, quando Beatriz finalmente conheceu a nova amante de Júnior pessoalmente, ela riu. O que há de especial nela? Cadê toda essa beleza? Claro, ela tem grandes olhos expressivos, mas nada mais notável. E por que ela comanda todos aqui? Beatriz pensou ironicamente e se aproximou dela. Naquele momento, Daniela estava sentada à mesa, ouvindo atentamente o gerente que estava treinando para um futuro trabalho. Com um sorriso sarcástico, Beatriz perguntou, bem, minha querida, você planeja ficar aqui por muito tempo ou está apenas de passagem? Daniela levantou a sobrancelha em surpresa e deu a Beatriz um olhar significativo. No entanto, seu charme não teve efeito sobre a amante de Júnior, o que era comum, pois todas as pessoas são únicas e têm sua própria força de vontade. Beatriz nunca se considerou fraca e sempre lutou por sua felicidade. Ela tinha feito Júnior se divorciar de Elise e foi ela quem sugeriu o esquema do teste de DNA falso, especulando que o tribunal provavelmente não ordenaria uma segunda análise e que a simples Elisa provavelmente nunca descobriria. Percebendo que não poderia se dar bem com a amante de Júnior, Daniela decidiu recuar. Sim, ficarei aqui por um tempo.
Planejo construir uma carreira na empresa do Sr. Júnior. Isso é fundamental para mim, disse a estagiária com respeito enfático. No entanto, sua aparente submissão não teve efeito sobre Beatriz. Ela rapidamente percebeu que a esperta estagiária estava tentando manipulá-la para que não interferisse em seus esforços para estabelecer seu lugar no escritório. Escute, querida, acho que você precisa limpar os degraus da entrada. Estão imundos. Você pode começar seu estágio mais tarde. Suponho que não haja objeções, disse Beatriz com severidade e desdém. Daniela empurrou os papéis para o lado e foi obedientemente cumprir as instruções de Beatriz. Beatriz observou com um olhar zombeteiro e então se virou para o chefe do departamento. Ela deve pausar seu estágio por enquanto. Ela tem muito trabalho pela frente. Quem vai limpar os pisos então? Deixa retomar seu trabalho quando houver menos a fazer. O chefe do departamento tentou embaraçosamente dizer que era uma ordem pessoal do Sr. Júnior, mas Beatriz declarou firmemente, e eu disse que ela não será estagiária por mais tempo. Acho que minha palavra é suficiente para você. O chefe do departamento acenou com a cabeça em concordância e não escalou a situação tensa. Ele não viu sentido em discutir, especialmente quando a decisão final era incerta. Afinal, Beatriz havia sido a favorita do Sr. Júnior por meses, enquanto Daniela poderia falhar miseravelmente nessa situação. Enquanto isso, pouca coisa mudou na vida de Elisa, exceto que ela finalmente encontrou tranquilidade. Ela não se preocupava mais com os problemas de Júnior. Seu ex-marido foi notificado e ele precisava decidir seus próximos passos. Elisa continuava trabalhando como motorista de táxi, frequentemente acompanhada por Tatiane quando não havia ninguém para cuidar dela. Elisa levava Tatiane pela cidade a lugares interessantes, às vezes escolhendo rotas que entretivessem a menina. Por exemplo, ao invés de pegar o caminho mais direto pelo centro da cidade, ela dirigia até a margem do rio para que Tatiane pudesse apreciar a bela vista do rio brilhando ao sol do meio-dia. Apesar das dúvidas de sua amiga Paloma, Elisa decidiu experimentar encontros online, mas depois de encontrar várias pessoas com tatuagens visíveis e cheiro de álcool, ela decidiu que não estava pronta para esse tipo de relacionamento. Um dia, apressando-se para atender outro cliente, Elisa notou o mesmo passageiro que estava conversando com sua companheira sobre seu ex-marido Júnior. Não seria surpreendente, se não fosse pela nova aparência desse estranho. As mudanças físicas nele eram tão marcantes que Elisa diminuiu a velocidade ao passar pelo meio-fio. Ele tinha caído em desgraça e se tornado um morador de rua. Suas roupas estavam rasgadas, seus tênis quase sem solas, e um boné igualmente desvestado estava em sua cabeça. Era uma visão impressionante. Ao abrir a porta, Elisa chamou o homem suavemente, que se virou e a reconheceu. Eu não sei o seu nome, mas você precisa de ajuda? Ela perguntou cautelosamente, claramente envergonhada. O homem respondeu calmamente, não, obrigado. Não sou o que você pensa. Não sou um mendigo. É uma situação diferente. Após um momento de reflexão, Elisa convidou o homem para entrar. Favor, sente-se. Não vou tomar muito do seu tempo. Ouvi parte da sua conversa com sua cônjuge quando levei ao hotel. Você se lembra? Claro que me lembro, ele respondeu sem hesitação. Eu te reconheci imediatamente. Meu nome é Douglas Montes. Meu sobrenome te lembra algo? Elisa balançou a cabeça. Não lembra. Deveria? Ele sorriu. Nosso pai era um verdadeiro titã no campo dos negócios. Ele mentorou muitos, ajudou inúmeras pessoas a se manterem em pé. Ele também tomou Júnior sob sua proteção. Minha irmã Daniela e eu não estávamos muito envolvidos nos negócios na época. Ela trabalhava com turismo e eu estava envolvido em corridas de carro e outras futilidades. Minha irmã e eu assumimos que sempre seria assim. Papai sempre estaria lá para nos proteger, pagar nossas contas e cobrir nossas despesas. Mas então ele faleceu. Descobrimos no escritório do notário, bem depois da sua morte, que sua herança não tinha ido para qualquer um, mas para Júnior,
que tinha sido o braço direito do nosso pai. Daniela estava no exterior quando isso aconteceu e não sabia de nada. Quando ela voltou, nos encontramos sem um tostão. Júnior aparentemente falsificou documentos e acionou o escritório de impostos contra nós. Acabei cumprindo 4 anos de prisão. Durante todo esse tempo, Daniela esperou por mim, com medo de enfrentar Júnior sozinha. Felizmente, ele não nos reconheceu. Veja, minha irmã nasceu com habilidades que acreditamos ter herdado de nossa avó. Recentemente, Daniela decidiu que era hora de vingança. Mudamos nossos nomes para evitar detecção e nos mudamos para esta cidade. Elisa ouviu a história de Douglas em descrença. Poderia ser verdade que ela não conhecia seu marido de verdade e que Júnior, ao que parecia, tinha acumulado sua riqueza através de meios desonestos. Decidindo ser honesta com Douglas, ela lhe contou a verdade. Sinto muito pela sua situação. A questão é que Júnior é meu ex-marido. Ele me enganou também, deixando nossa filha sem um tostão enquanto fugia com sua amante. Acho justo te dizer isso de uma vez. Avisei a ele, mas ele não levou minha palavra a sério. Não vou mais atrapalhar vocês. Douglas sorriu simpaticamente para Elisa e disse, eu entendo. Ele é um verdadeiro canalha. Não se preocupe, não vamos machucá-lo fisicamente. Vamos lidar com ele da mesma forma que ele enganou nosso pai, sem sangue, sem violência. Ele vai acabar na prisão, assim como eu, e terá um tempo para refletir sobre suas escolhas de vida. Então você não é realmente um morador de rua? Perguntou Elisa sorrindo. Douglas sorriu. Não, claro que não. É tudo uma farsa, maquiagem, peruca e tudo mais. Só precisamos manter um olho em Júnior, mesmo que Daniela seja uma especialista em seu ofício, ele ainda pode expô-la. Em breve, ela ganhará acesso ao escritório dele e inspecionará seu cofre. É quando ele será punido. Devem haver irregularidades nos negócios dele. Beatriz, vendo Daniela como uma rival, decidiu retaliar. Ela comprou um conjunto de câmeras escondidas e as instalou ao redor do escritório sem ser notada. Ela sentia que a astuta faxineira estava escondendo algo, e havia algo por trás de todo aquele romance. Levou cerca de 3 dias de espera até que algo interessante aparecesse. Após rever o vídeo, Beatriz ficou surpresa e segurou a cabeça em choque. O vídeo mostrava como Daniela tinha aproveitado a ausência de Júnior e, disfarçada de faxineira, entrou no escritório dele. Lá, ela se aproximou do cofre grande e começou a examiná-lo. Então, ela tirou do bolso um pedaço de papel com uma cifra escrita nele. Júnior provavelmente abriu o cofre na frente de Daniela imprudentemente, assumindo que poderia confiar naquela beleza. O cofre logo se abriu com um clique suave. Daniela começou a mexer nos documentos com habilidade, indicando sua proficiência em papéis de negócios. Como isso estava acontecendo em tempo real, Beatriz imediatamente ligou para Júnior, instando-o a voltar ao escritório. Inicialmente, Júnior foi indiferente à ideia. Por que eu deveria voltar? Acabei de sair de lá. Sim, Daniela está limpando meu escritório, e daí? Veja como ela está limpando. Acho que você terá algumas revelações interessantes hoje. Beatriz sorriu e desligou o telefone. Em 10 minutos, Júnior e ela já estavam entrando no escritório, onde Daniela estava examinando o conteúdo do cofre do chefe. Pegando a faxineira fazendo tal coisa, Júnior ficou pálido e bateu com o punho na porta. Então é isso que você tem feito? Que idiota eu fui ao confiar na sua palavra enquanto você ficava insinuando e flertando comigo. Daniela recuou e se encostou na parede. Sinto muito, Júnior, mas não é o que você pensa. Ela tentou explicar desesperadamente pensando em seu próximo movimento. No entanto, Júnior sentiu que estava controlando a situação graças a Beatriz, que o ajudou a recuperar a compostura. Acho que é hora de chamar a polícia e te prender por pelo menos 5 anos, declarou Júnior, visando intimidar ainda mais a faxineira em defesa. Beatriz interveio. Não precisamos da polícia. Eles podem colocar as mãos em nossos documentos. Precisamos considerar uma abordagem diferente.
Sugiro que a levemos para fora da cidade, deixemos ela sem dinheiro ou identificação e que ela se vire. De qualquer forma, essa é uma ideia interessante. Sim, precisamos levá-la a algum lugar a cerca de 1000 quilômetros de distância no meio do nada e deixá-la ir, e algo ruim pode acontecer com ela. Quem sabe? Júnior concordou prontamente e sorriu. Tudo bem, acabou. Você nunca terá um lugar na minha empresa. De repente, sirenes de carros da polícia puderam ser ouvidas se aproximando da rua. Júnior estremeceu e olhou ansiosamente para Beatriz. É a polícia. Quem o chamou? Beatriz balançou a cabeça com medo. Não fui eu, não sou tão estúpida assim. Nesse momento, Daniela riu alto. Enganei vocês, pompinos? Atraí vocês aqui com astúcia, não foi? Vocês pensaram que eu estava trabalhando sozinha, não foi? Eu tinha um assistente, meu irmão Douglas Montes. Esse nome significa algo para você? Júnior ficou pálido e apertou a garganta, tentando afrouxar a gravata. Significa? Vocês são filhos dele? Ouvi dizer que eles desapareceram. Enquanto isso, Daniela continuava a pressionar o empresário assustado. Não, eles não desapareceram. Eu sou filha de Marcos Montes. Sim, o mesmo homem que você deixou na miséria, assim como deixou sua esposa Elisa. Isso mesmo, seu canalha, Beatriz sibilou, mas Daniela ignorou suas ameaças. Agora, Júnior, você vai responder por tudo? Eu peguei você e Beatriz em flagrante e vocês ingenuamente pensaram que eu não sabia sobre as câmeras escondidas. Douglas estava observando o escritório o tempo todo, ele sabia sobre o circuito interno de TV. Seu desgraçado, vou te espancar com minhas próprias mãos, Júnior rugiu impotente de raiva. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e policiais imediatamente encheram a sala. Minutos depois, algemas foram colocadas nos pulsos de Júnior e Beatriz depois que um oficial examinou o cofre do diretor da empresa, que continha evidências de contabilidade falsa, fraudes imobiliárias e fraudes de acionistas. Daniela sorriu e piscou para seu irmão, vestido com roupas comuns. Só então Júnior percebeu que havia se tornado vítima dos próprios herdeiros que ele havia enganado e de quem ele uma vez roubou desonrosamente o capital do pai. Na manhã seguinte, Elisa descobriu tudo isso pelo noticiário local enquanto tomava café da manhã. Tatiane observava a tela da TV com interesse quando seu pai apareceu de repente. Ela exclamou alegremente, mamãe, olha só, tem um programa com o papai. Elisa mal podia acreditar no início, mas ao se aproximar, sua surpresa foi enorme. Bem, eles o pegaram então, disse ela com um sorriso. Júnior e Beatriz, que costumavam intimidar as pessoas e se consideravam reis neste mundo, logo receberiam o que mereciam. A investigação do caso de Júnior Maneiro avançou rapidamente, resultando em ambos, ele e Beatriz, sendo levados a julgamento. A amante de Júnior recebeu uma sentença suspensa, enquanto Júnior aguardava uma punição severa, esperando cumprir todo o seu tempo em uma das colônias no norte do país. Para a surpresa de Elisa, a justiça não só afetou os herdeiros do falecido Marcos Montes, mas também a ela inesperadamente. Ela recuperou a propriedade da casa que seu marido havia tomado dela. Douglas, com um sorriso misterioso, entregou-lhe as chaves da casa e um envelope de dinheiro pelo inconveniente causado. Elisa olhou para ele incrédula, suspeitando que isso pudesse ser um sonho vívido prestes a ser interrompido pela dura realidade. No entanto, por mais que esfregasse os olhos ou beliscasse o ombro, a realidade permaneceu como refletida nos olhos gentis e afetuosos de Douglas. No entanto, Elisa nem imaginava que não foi Júnior o destino que iniciou o retorno de sua casa, mas Douglas, que sentiu pena e simpatia pela infeliz motorista de táxi criando uma filha jovem sozinha. Douglas encontrava-se pensando em Elisa cada vez mais e um dia reuniu coragem para convidá-la para um restaurante. Naturalmente, o encontro não parecia romântico, pois Elisa estava acompanhada pela pequena Tatiane, transformando a ocasião em uma aventura alegre. Naquele momento, Elisa não suspeitava que era a partir desse encontro que uma nova vida começaria.
Não era a mudança de emprego ou o retorno para casa, mas o amor e a atenção que Douglas a cobriu com algo que ela não podia imaginar com seu marido infiel. Daniela apoiou a escolha de Douglas, pois ela tinha um talento para entender as pessoas. 5 meses depois, o casal teve um casamento modesto, mas elegante, exatamente como Elisa sempre quis. Apenas as pessoas mais próximas foram convidadas, incluindo Paloma e alguns colegas de Elisa da empresa de táxis. Após o casamento, Elisa deixou a empresa e, junto com Douglas, começou seu próprio negócio. Eles contrataram motoristas experientes com os carros mais recentes. A pequena Tatiane agora está na escola, indo bem e dizendo aos professores que em breve terá um irmão ou irmã. No entanto, Elisa e Douglas sentem que sua alegria será ainda maior. De acordo com os resultados do ultrassom, Elisa está esperando gêmeos, então há uma chance de que Tatiane tenha um irmão e uma irmã ao mesmo tempo. Em resumo, essa história nos lembra de sermos cautelosos ao confiar nas pessoas, de perseverar diante das adversidades, de que a justiça pode prevalecer e de que novos começos e redenções são possíveis. Ela também destaca a importância da união e da solidariedade no enfrentamento de desafios. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião e, claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!